Muito bem, gente. Então, antes da gente falar sobre especificamente a sessão de julgamento, né, eu acho que é interessante conversar um pouquinho sobre jurados. Conversar um pouquinho sobre algumas regras, algumas coisas que existem aí no que diz respeito aos jurados, né, essa parte tão importante aqui da nossa questão do Tribunal do Júri. Então, primeiro, vamos ver quais são os requisitos, né, que estão aqui no 436 do Código de Processo Penal. Né? Então, quais são os requisitos, o que pode fazer com que uma pessoa seja jurada ou não. Tá? Então, primeira coisa, precisa ser cidadão brasileiro, não importa se nato ou naturalizado, mas deve ser cidadão brasileiro, né, maior de 18 anos. Antigamente tinha que ser maior de 21, agora maior de 18, que até a maioridade civil é com 18, né, então mudou isso também. Tá? Caso a gente tenha uma pessoa que é maior de 70 anos, então essa pessoa pode pedir para sair, se quiser, tá? Ela não é obrigada a ficar funcionando no júri com essa idade, né? E aliás, a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem aí várias possibilidades, né, que as pessoas estão autorizadas a pedir para sair, se assim quiserem, tá? É claro que tem sempre uma contraprestação, né, o júri é um trabalho obrigatório, mas a nova lei trouxe uma flexibilidade maior para essa parte, né? Antigamente era muito difícil você sair do júri, você caiu lá, ficava lá preso para sempre, né? E hoje acabou ficando um pouco mais fácil, tá? O próprio artigo 437, inciso 10, traz essa possibilidade, né, da pessoa poder pedir para sair se tiver um motivo justo. Então é isso, esses são requisitos, né? Primeiro, cidadão brasileiro. Segundo, residência na comarca, que não está na lei, tá? Então isso não está mais no Código de Processo Penal. Porém, a gente entende que é um requisito necessário, até mesmo porque a ideia do júri o que é? É o julgamento pelos pares, né? Então, o ideal é isso. Se eu estou julgando uma pessoa cometer um crime aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, eu vou ter que ser julgado por outros ribeirão-pretanos, né, que vão analisar lá o caso, conhecer as peculiaridades, etc, etc, etc. Tá? Então, interessante que a gente tenha isso. E também, notória idoneidade. Né? Então, não pode ser uma pessoa que tenha aí também antepassados não muito interessantes. Né? Então, são basicamente esses três requisitos que vão aparecer. Pergunta que é interessante, gente. Pergunta que é boa para a prova, inclusive, né? Será que o sujeito que é surdo, mudo, cego, analfabeto, né, pode participar do júri? E a resposta é que a gente entende que não. Tá? Então, muito embora a lei não fale nada a esse respeito, não tem lei nenhuma proibindo surdo, mudo, cego ou analfabeto de participar. A gente vai entender que não. Por quê? Primeiro, porque vai violar o sigilo. Né? Então, eu vou falar para vocês depois que a votação é sempre feita por meio de cédulas, né, onde está escrito a palavra sim ou não. Então, se a pessoa é analfabeta, ela não consegue votar. Se a pessoa é cega, ela não consegue votar. Então ela vai ter que falar o voto dela, o que não pode. Né? O júri exige que tenha esse sigilo aqui das votações, como vocês sabem. Né? Então a gente vai ter essa dificuldade. Depois, também afeta a questão da oralidade. Né? O júri é um procedimento todo muito oral, como vocês já perceberam. Então eu não posso ter esse tipo de pessoa funcionando como jurado. Tá? Cuidado. Outra coisa, o artigo 437 do Código de Processo Penal traz uma lista enorme de pessoas que estão isentas de funcionar no júri. Tá? Não vou falar todos aqui, que seria contraproducente a gente ficar elencando aí, né, um monte de gente. Mas sim, só para vocês terem uma ideia. Fala o quê? Presidente, ministro, membros do Congresso Nacional, magistrados, membros do Ministério Público. Né? Então todas essas pessoas são isentas de funcionar no júri. Não há necessidade de funcionar no júri, né? Mas a lista é bem maior. Depois vocês dão uma olhadinha lá sobre quem são essas pessoas. Tá? Outra coisa, recusa injustificada. Tá? Então a pessoa que se recusa a ser jurada e sem ter motivo nenhum. E como eu disse para vocês, flexibilizou bastante essa questão. Então hoje em dia você consegue, né, ter aí essa possibilidade de não participar do júri, desde que exista algum motivo. Mas não tem motivo nenhum, o cara não vai porque não quer. Lembrando que, como eu disse, júri é serviço obrigatório. Exatamente como trabalhar como mesário, por exemplo. Né? Então a pessoa não pode, em princípio, recusar. Então se for isso, a consequência é multa de 1 a 10 salários mínimos. Que notem, gente, pode ser bastante dinheiro. Salário mínimo agora, né, nós estamos no início de 2020, está R$1.000 e pouquinhos. Né? Então 10 salários mínimos vai dar mais de R$10.000. É bastante dinheiro. Tá? Então notem que não é tão pouca coisa, né? Não é uma coisa que chega a ser irrelevante. Tá? Então chega a esse valor. Nesse caso aqui, não tem crime de desobediência. Tá? Porque notem, né? Acho que vocês vão lembrar, vocês estudaram isso em Direito Penal, né, lá no Direito Penal 4, provavelmente, que existe um crime de desobediência, que é o crime que acontece quando a pessoa descumpre alguma ordem legal da autoridade competente, só que a regra, né, gente, qual que é? É que só existe a punição por desobediência
se não existir uma punição administrativa para aquela desobediência. Então, por exemplo, né, o guarda de trânsito manda você parar no farol, você não para, o que ele vai fazer? Vai te descer a caneta, vai te multar. Então não tem crime de desobediência, você já vai ter que pagar uma multa de trânsito e que já é a punição para aquilo. Então não há necessidade de eu ter aqui um crime de desobediência, né, para esses casos. Tá? Então aqui o raciocínio é análogo. Então vai ter essa multa, só a multa já é suficiente. E como eu disse, é uma multa que pode ser bem rigorosa, né, uma multa que pode chegar aí a 10 mil reais. Né, então o valor aqui não é insignificante. Que é um pouco diferente do que acontece com a testemunha que falta, né? Porque quando eu tenho aqui a testemunha que falta, aí sim eu posso ter o crime de desobediência, mas por quê? Porque tem previsão legal expressa nesse sentido, tá? Então cuidado com isso. Novidade que aparece aqui, que eu já tinha adiantado agora há pouco. Escusa de consciência, tá no artigo 438. Então a pessoa pode pedir para não participar do júri por alguma questão de consciência. Eu me lembro, no caso desse, gente, uma senhora já idosa, que foi chamada para ser jurada. E ela pegou e falou o seguinte para o juiz: olha, eu não quero, né, e como eu sou muito religiosa, eu já aviso para o senhor, se eu tiver que sentar lá no banco, tiver que funcionar como jurada, eu vou absolver todo mundo, porque eu acho que a única pessoa que pode condenar é Deus. Ela falou isso, tá? Então, assim, lógico, hoje em dia, né, nesse caso a gente está falando de uma pessoa que já é maior de 70 anos, então ela já poderia pedir a isenção. Mas digamos que fosse uma pessoa menor de 70 anos, pessoa lá que tem 40, 50 anos que falasse isso, né, que é muito religiosa e, portanto, não quer funcionar como jurado. Não tem problema, a pessoa pode deixar de funcionar como jurado, né, mas aí nesse caso, né, como o júri é um serviço obrigatório, o que vai acontecer? Você vai ter um serviço alternativo. Então o juiz vai falar para a pessoa prestar algum tipo de serviço para compensar a sua ausência no júri. Tá? Mas isso é uma novidade, é uma coisa que facilitou aqui para nós, né? Achei interessante que seja assim, tá bom? Outra coisa, gente, nós temos aí uma longa lista, né, que está lá no artigo 498, no artigo 499 do Código de Processo Penal, de suspeições, impedimentos e incompatibilidades de jurados. Tá? Então, de novo, não vou ler o artigo inteiro aqui, porque vai ficar muito chato, o vídeo vai ficar muito longo, mas lição de casa para vocês. Tá? Deem uma olhada nesses artigos. É claro que não há necessidade de decorar o texto do artigo, vocês sabem, eu já disse logo no começo do semestre, que vocês vão poder consultar a legislação, se assim quiserem, né? Então não tem problema, não precisa decorar. Mas é interessante que vocês saibam mais ou menos o que ele está falando, né? Para ter isso mais ou menos na cabeça. Né? Então, normalmente, né, as suspeições e impedimentos são muito parecidas com as que tem magistrado. Né? Lembrando que o jurado, ele funciona como se fosse um magistrado, né? Ele funciona como se fosse o órgão julgador. Então é mais ou menos a mesma coisa, tá? Eles não podem ter relações com o réu, né, de amizade, inimizade, esse tipo de coisa. Depois vocês dão uma olhadinha lá. O que é importante, tá? Se tiver algum jurado suspeito, impedido, incompatível, que ninguém percebe, e ele acaba funcionando lá no conselho de sentença, o que vai acontecer? Muito cuidado, gente. Nulidade absoluta, tá? Isso não pode acontecer. Então, se o cara for participar com essa condição, a gente vai ter nulidade absoluta, ou seja, vai ter que refazer o júri, vai perder todo o trabalho, porque fica muito difícil. Hoje em dia mesmo, acho que eu já comentei com vocês, né? Não tem mais como a gente saber se a votação é unânime ou não, né? Porque atingida a maioria, o juiz para de contar. Eu falei isso algumas aulas atrás, espero que vocês lembrem. Então o juiz começa a abrir lá os votos. Deu 4 votos, sim ou não? Ele nem abre o resto. Então às vezes você tem lá um voto que é nulo no meio, né? Vai atrapalhar tudo. Então não tem jeito. Vai ser nulidade absoluta aqui, não tem jeito. Tá? Outra coisa importante, já comentei com vocês, vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Para eu iniciar a sessão de julgamento, preciso ter no mínimo 15 jurados, tá? Eu preciso aqui de no mínimo 15 jurados. E a pergunta que vocês podem fazer, mas nessa conta de 15 jurados, entram os suspeitos, os impedidos? Sim, eles entram, tá? Eles não podem funcionar como jurados no processo de verdade, mas eles entram na conta. Então se tiver lá 15 jurados presentes, né, e um é impedido, por exemplo, não tem problema nenhum, tá? Em princípio, com 14 jurados não poderia fazer o sorteio, mas aqui você tem de fato 15 jurados, né? Tem apenas um que é impedido. Então, cuidado com isso. Outra coisa, a legislação, especificamente aqui o artigo 426, parágrafo 4º, ele vai tentar acabar com a figura do jurado profissional. Quem que é o jurado profissional? É aquele que está em todas, né? Então, ele participa do júri loucamente, né? Muitas vezes por ano, né? Todos os anos, durante vários anos.
Então já virou quase um juiz, né? Um juiz que não prestou concurso e que não ganha salário, mas ele já frequenta lá o fórum bastante. Isso é uma coisa que era muito comum antigamente, tá? Então antigamente, quando você tinha a outra legislação a esse respeito, isso era comum. Eu mesmo fui jurado, acho que eu contei pra vocês já, né? Todo mês eu tinha que ir lá. Eu acabei funcionando uma vez só, né? As outras vezes ou não teve a sessão de julgamento, ou eu fui recusado, mas teve uma vez que eu funcionei, né? E poderia ter funcionado muitas outras, né? Então eu era praticamente um jurado profissional, tá? Então isso não pode mais, tá? Então o que vai acontecer? Pessoa que integrou o conselho de sentença nos últimos 12 meses, no último ano, fica excluída, tá? É para oxigenar, para variar, para não ser sempre as mesmas pessoas que ficam lá, tá bom? Ok? Última coisa, gente, para a gente acabar essa questão dos jurados. Benefícios, né? Benefícios que os jurados vão ter por serem jurados, tá? Então, basicamente, né, são 3 benefícios que vão aparecer aqui. Primeiro, você vai ter a presunção de idoneidade moral, porque eu falei para vocês, né, que um dos requisitos é notória idoneidade. Então, se o cara é jurado, já se presume que ele tem essa notória idoneidade, ele não precisa comprovar essa notória idoneidade, porque o simples fato de ser jurado já confere a ele esse benefício, tá? Segunda coisa, né, acho que isso é uma coisa bem famosa, vocês já devem ter ouvido falar. Não pode descontar do salário do jurado, né, o dia que ele faltou, ou os dias que ele faltou, porque às vezes o júri é demorado, né, demora vários dias, por ter deixado de trabalhar para funcionar no júri, tá? Não pode descontar. Então, nem que ele tenha faltado uma semana, porque o júri demorou uma semana, o patrão vai ter que arcar com isso, vai ter que pagar, não pode descontar, tá? E uma última coisa, aqui falando sobre jurados, é que isso pode ser um critério para desempate em concursos públicos, tá? É um último critério. Então, assim, acho que todo mundo aqui já viu algum edital de concurso público, né? Sempre aparecem lá alguns critérios de empate, a idade, a pontuação em português, sei lá, alguma coisa assim. E aí, se tudo der empate, no último critério o cara foi jurado? Foi. Então esse passa na frente do outro, tá bom? Então é isso, gente. Isso que eu tinha para falar para vocês sobre jurado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.